Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus e abrir a sua Bíblia junto comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 14 e o verso 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e verso 15. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Amém. Quem está feliz, diga um amém. Glória a Deus. Muito bem. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza, o baluarte, o fundamento da verdade. Amém? Feche os seus olhos, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado por estarmos nesta manhã, Senhor, na Tua casa. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja, abençoar os Teus filhos. Senhor, abra as comportas dos céus. Oh, meu Deus, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, nós não conseguimos dar um só passo, Senhor. Meu Deus, nós não conseguimos nem respirar, Senhor. Mas Tu és o nosso Deus. Tu és o único e verdadeiro Deus. O Senhor não precisa ser carregado, é o Senhor que nos carrega. O Senhor não precisa ser protegido, mas é o Senhor quem nos protege. Oh Senhor, o Senhor não precisa ser instruído, é o Senhor que nos instrui. Senhor, venha nos abençoar nesta manhã, abençoar, Senhor, os pastores, abençoar os músicos, abençoar os diáconos, abençoar, Senhor, cada irmão, cada irmã que está na Tua casa nesta manhã, que as comportas do céu se abram sobre nós e chuvas do Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, fale aos nossos corações, fale conosco, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, que possamos sair daqui mais fortes, Senhor, do que chegamos, que possamos sair mais edificados do que chegamos, que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Eu te peço, meu Pai, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Muito bem. Nós lemos uma carta, a primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, né? E nessa carta ele queria fazê-lo até pessoalmente, porque Paulo é fora de série, né? Fora de série, o apóstolo Paulo, aquele homem realmente ele teve uma experiência muito forte com Deus, e é um homem que defendeu a sua fé, e foi um instrumento de Deus, ensinando aí nas suas cartas. Ele praticamente escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Então, ele fala para Timóteo, jovem pastor Timóteo: olha, eu estou escrevendo para você, esperando ver você mais rápido possível. Agora, se eu tardar, você já tem minha cartinha aí, para saber como é que você deve se comportar, como você deve andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e baluarte da verdade. Baluarte, fundamento,
firmeza da verdade. Então, ele fala como é que se deve proceder. Então, fundamento é base. Para quem tem a versão baluarte, baluarte é local seguro, segura. A pessoa, quando vem para a igreja, ele vem para um lugar seguro, protegido. Antigamente, os pais mandavam as crianças ir para a igreja e às vezes nem acompanhava, porque sabia que dentro da igreja ela estaria segura. Sabia que estaria segura. Por quê? Porque é o baluarte da verdade, né? Então, agora, a igreja, quando se fala de igreja, nós não estamos falando de edificação, de prédio. Às vezes a pessoa se preocupa muito, não estou dizendo que é errado uma pessoa manter o ambiente bonito, o ambiente aconchegante, não estou dizendo que não deva fazer isso aí. Se a igreja pode, tem condições de fazer, pode fazer. Agora, exageros a ponto de a pessoa fala assim, eu gosto de ir lá porque as cadeiras são confortáveis, tem ar condicionado, tem isso, tem aquilo outro. Então, às vezes a pessoa vem exatamente porque ela está buscando conforto, não na igreja, mas no local. Aí a pessoa coloca, tem igreja que ela é até folheado a ouro, tem aquelas, lá nos Estados Unidos, não falo em memória, se você colocar assim, templo de cristal, lá no Google, templo de cristal, aquele templo ali, há muitos anos atrás, um pastor, ele começou a evangelizar de cima de uma caixa, numa praça, de cima de uma caixa. E ele começou a pregar. Aí as pessoas vinham, o espaço era muito grande, era uma praça, que dava para entrar carros, carro entrava lá. Então o pessoal ficava tudo dentro do carro, ouvindo esse pastor pregar. Aí ele cobriu aquele lugarzinho ali, aquela caixinha, com um telhadinho talvez de lona, para ficar ali livre do sereno, e ali começou a chegar gente, pessoal, e aí daqui a pouco estava tudo lotado de carro, e o pessoal tudo dentro do carro assistindo ele. Isso foi explodindo. Ele era fazendeiro, esse homem, ele foi chamado para fazer a obra, ele era fazendeiro, e Deus, ele largou fazenda, largou tudo para poder fazer a obra. E aí Deus usou ele grandemente, que a multidão... Aí ele falou assim, olha, irmãos, eu quero fazer um templo, que eu quero do templo eu ver o céu estrelado, eu quero ver a natureza em volta, eu quero continuar vendo isso aqui que eu estou vendo aqui hoje. Mas juntou tanta gente. E ele construiu um templo todo de vidro, é chamado Templo de Cristal. Se você entrar no Google, você vai ver que coisa linda. Só o piso que mas a parede, telhado, tudo de vidro transparente, tudo de cristal. Gastou milhões de dólares para fazer esse templo. E ele me parece que tem espaço para mais de 10.000 pessoas. Só que tem uma coisa, quando ele morreu, não deram sequência ao mesmo estilo de vida e de pregação que ele ministrava. E aí, de 10.000 pessoas, veio para 300 pessoas. Aí o neto dele, que assumiu, ele falou assim, olha, não temos condições de manter essa estrutura de cristal. Sabe o que aconteceu? Colocaram à venda, e sabe quem é que comprou?
Igreja Católica Apostólica Romana, 50 milhões de dólares. Está lá para você ver, a história está toda lá para você, para ser contada. Você vai ver o neto dele, aí o neto dele fundou um outro ministério, está com a outra igreja em outro lugar menor. Mas aí você vai ver o templo de cristal, a coisa mais linda. Então não adianta a beleza física de um templo se a beleza principal, que é a vida, que é a palavra, que é aquilo que vai mudar, porque coisas materiais, ela pode encantar os olhos, mas não encanta a alma. Ela pode encantar os olhos, encher os nossos olhos de beleza, mas não alimenta espírito, não alimenta a alma, não cura corpo. É simplesmente prazer de ver. Então não adianta. Hoje está lá, e ela tem o maior órgão do mundo lá dentro. O órgão toma conta todinho da parede dos fundos do púlpito. É a coisa mais linda. Entra depois para você ver lá. Depois que terminar tudo. Depois que terminar. Você vai ver a coisa mais linda. Mas olha, foi tudo por água abaixo. O que adiantou esses milhões de dólares que foram gastos? Está dando para você entender, irmãos? Então, igreja, o que é a igreja? É o prédio? Não. Vamos lá. Igreja é a figura da igreja. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Igreja é pedra viva. Pedra viva. Pedra viva. A pedra principal, ela foi rejeitada. Quem é a pedra principal? Jesus. A pedra principal, ele fala aí, no versículo 4, né? Se quiser, por gentileza, colocar o 4 também. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, primeiro falou de Jesus, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas aprovada e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Acho que é aí, né? Muito bem. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela tem a figura da pedra viva. Porque Jesus é rocha. Jesus é a rocha. Amém? Jesus é a rocha. Jesus, ele é a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada pelos homens. Quando Jesus perguntou aos discípulos assim, o que vocês estão escutando aí a respeito das pessoas, a meu respeito? O que elas falam de mim? Aí alguém se levantou lá e falou, Senhor, eles estão falando que o Senhor é Elias, outros falaram que o Senhor é João Batista, e outros estão falando que o Senhor é outro profeta, mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso aí, mas o Espírito do meu Pai é que te revelou isso aí. Então, tu és pedra. Pedro quer dizer pedra. Tu és pedra, e sob esta pedra, não Pedro, pedra, a revelação que ele recebeu, a revelação de Cristo. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As forças do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Então nós já temos aqui uma promessa: aconteça o que acontecer, a igreja, o inferno não vencerá a igreja do Senhor. E quem é a igreja? Sou eu, é você, é pedra viva. Pedra viva. Somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Somos templo do Espírito Santo, morada de Deus, morada do Espírito Santo, onde no nosso corpo Deus é adorado, Deus é glorificado. E quando nós, deixa eu ler aqui: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós somos templo de Deus. O inferno pode se levantar contra você, o inferno pode se levantar contra o povo de Deus, mas não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra as pedras vivas do Senhor, contra a igreja. Agora, quando esse povo, essas pedras vivas, esses templos itinerantes se reúnem, aí nós chamamos de congregação. Então, a igreja é um agrupamento de pessoas fiéis e leais com Deus e com Jesus Cristo. Está dando para você entender? Paulo está falando assim: olha, eu queria ir pessoalmente para conversar com você, mas se eu tardar, você tem minha carta aí, como você deve andar, como você deve proceder na igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza, o baluarte, o fundamento da verdade. Então, quando nós, por exemplo, nós estamos agora reunidos aqui, então nós estamos, essas pedras vivas, esses templos itinerantes, nós estamos agrupados, nós estamos reunidos, nós estamos congregados. É por isso que já existem aqui, só no Brasil, 16 milhões de pessoas que não congregam mais. Estão dizendo: olha, eu faço parte do Sem Igrejas. Está errado, totalmente errado. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemos uns aos outros, muito mais ainda que nós estamos chegando no fim. Então, congregar é super importante. Congregar, precisamos ter comunhão, precisamos estar juntos. Então, olha, quando esse grupo congrega, essas pedras vivas se juntam, quando esses templos itinerantes se juntam, eles estão congregando, porque são pessoas fiéis e leais com Deus e com Jesus Cristo. O que é fiel? Ser fiel. Ser fiel é que não contraria a confiança depositada. A pessoa que é fiel, por exemplo, com relação a casamento, fiel é aquele que não trai o seu cônjuge. Quando se trata de casamento, é a pessoa que é fiel ao seu cônjuge, não trai a confiança do seu cônjuge. Quando se trata de igreja, fiel é o que não contraria a confiança nele depositada. Esse é o fiel. O leal, o que é o leal? É a pessoa que é verdadeira, é a pessoa que é honesta, é a pessoa que é reta. Então essas pessoas que se reúnem na congregação. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. Então, agora, qual é a finalidade da igreja? A
igreja, ela foi estabelecida neste mundo para que ela estabeleça o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a luta do bem contra o mal. E agora, essa luta está muito nítida e real. Nós estamos vendo a separação nítida do bem e a separação nítida do mal. Então a igreja tem o papel de lutar contra o mal no mundo. E nós não podemos falhar. Nós não podemos falhar. Agora, que Deus fez? Ele colocou para enfrentarmos este mundo ministério quíntuplo. Ministério quíntuplo. Está em Efésios, eu anotei aqui, deixa eu ver onde está. Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, deixa eu ver aqui. Ele deu os para apóstolos, deixa eu ver, procura por gentileza aí, missionário Jonatas, pela fé, né? Pela fé. Deixa eu ver aqui, eu coloquei o texto, Efésios capítulo 4. Eu acho rapidinho aqui. Capítulo 4, verso 11. Capítulo 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Então, para manter essa estrutura, esse empreendimento. O que é o empreendimento? É ato de uma pessoa que assume uma responsabilidade, uma tarefa. Então, Deus colocou 5 ministérios para manter esse empreendimento do bem contra o mal e estabelecer o reino de Deus na terra. 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses são o quíntuplo ministério que Deus colocou para mover essa estrutura do seu reino, da sua igreja no mundo. Então preste bem atenção. Quem é que vem fazer parte desse reino? Quem é que vem fazer parte desse reino? Quem procura esse reino? Lá no capítulo 2 de Marcos, versículo 16 e versículo 17, está escrito assim: e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então quem é que vem? Eu posso perguntar a cada pessoa que está aqui. Ninguém chegou aqui: ó, pastor, estou vindo aqui porque eu não tenho lugar para ir, eu já aproveitei tudo, agora eu estou vindo aqui só para me poder conhecer e ver como é que é e tal. Não. Quem veio aqui, chegou aqui com uma necessidade. Eu posso perguntar a qualquer pessoa aqui. Não tem nenhum que veio aqui e falou: ó, eu vim aqui, mas não preciso de nada não. Igual a igreja lá de Laodiceia. Ó, não estou precisando de nada, Deus. Tem dinheiro, tem saúde, tem tudo, não preciso de nada. É a igreja atual hoje.
Então, todo mundo, todos que chegaram para a igreja vieram com uma necessidade. Não eram justos, mas eram pessoas fragilizadas. Toda pessoa que chega aqui, ela chega fragilizada. Em qualquer área da sua vida. Seja a área financeira, seja a área emocional, seja a área física, seja a área mental, ela chega aqui fragilizada. Então ela vai encontrar esses 5, o quíntuplo ministério que vai estender as mãos para ela, vai socorrê-la, vai apontar-lhe o caminho, vai instruí-la. Ela não precisa de humorista, ela não precisa de mais um que explore, ela não precisa de mais um que pisa, ela não precisa de mais um que tira o que sobrou. Ela precisa de alguém que socorra. E este quíntuplo ministério foi colocado para fazer isto, para cumprir essa missão. Mas o diabo, ele é muito esperto. Já que eu não posso combater, já que nós não prevaleceremos contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então vamos trabalhar neste 5 ministério. Vamos angariar companheiros. Essa expressão está sendo muito usada, né? Vamos angariar companheiros lá dentro, para poder a gente destruí-la de dentro para fora. Já que o nosso exército não consegue destruí-la de fora para dentro, vamos então destruí-la de dentro para fora. Aí ele coloca alguns comuna nos púlpitos, e quando entra uma pessoa fragilizada, ele sabe, todos esses 5 ministérios sabem que quem está chegando ali, está chegando fragilizada. Emocional, espiritual, mental, física, material. Aí, quando ele olha, ele já vê CR Cifrão. CR Cifrão. Aí, ele começa a fazer uma barganha. O diabo colocou, faça uma barganha com a pessoa. Se ele der X, se ele der Y, se ele der Z, ele vai sair dessa situação. Aí a pessoa que já está fragilizada, o seu corpo, sua mente já não raciocina perfeito. Então tem pessoas que assinam a entrega da sua casa, a entrega do seu carro, a entrega dos seus bens, a entrega de tudo que tem, para poder alcançar aquilo que o dito cujo companheiro de Satanás, príncipe das trevas, ministro de justiça, anjo de luz, disfarçado em um dos 5 ministérios de Jesus. Aí a pessoa, irmãos, sai de lá pior do que chegou, porque o pouco que ela tinha foi deixado lá pelo ministro disfarçado de ministro de justiça, do diabo disfarçado de ministro de justiça, do diabo disfarçado de anjo de luz. Se o pastor falou, vai acontecer. Aí a pessoa dá tudo que tem. Oh, meu Deus. Meu Jesus Cristo. É por isso que existe 16 milhões descongregados. E esses amigos de Satã,
esses colegas de Satã, que usam o púlpito, leva as pessoas à gargalhada, e enquanto, olha, tem pessoas que chegam e tiram tudo, e ainda se pudesse, virava ela de cabeça para baixo, sacudir para ver se ainda ficou alguma coisa escondidinha no bolso. Então tem pessoas que já vêm para a igreja, é porque, irmãos, olha, sem brincadeira, tem hora que eu fico pensando assim, olha, por que uma pessoa dessa continua em determinado lugar alimentando um espírito de Satanás? Está alimentando o espírito de Satanás. Que a igreja de Deus não é isso não. E ela é o lugar de quê? Segurança. Ela é baluarte da verdade, lugar de segurança. Quando meu filho vem aqui, ele tem que se sentir seguro aqui dentro. Quando a sua filha vem aqui, ela tem que se sentir segura aqui dentro. Se tiver amigo de Satanás aqui em cima do púlpito, ele tem que ser jogado para fora. Ele tem que ser detectado. E acontece aos montes por aí. Quanto desses bandidos que sobem o púlpito e destroem casamentos? São estupradores, vampiros. Um dia uma mulher está lá na rede social, para quem quiser ver. Eu estou sendo claro para vocês aqui. A mulher chegou no lugar, no norte de Minas, no norte do Brasil, na região norte, me parece que é Piauí, só não vou dar o nome do lugar. A mulher está lá, uma igreja enorme numa avenida. Pai e filho, tudo bandido, em cima do púlpito. O pastor falou, irmã, eu quero falar com a senhora. E ela, com o marido, sem precisa tirar não. Ela com o marido na igreja. Falou, o pastor quer falar comigo. Irmã, lá no meu gabinete. Lá no meu gabinete. Quando eu vou conversar com alguma pessoa do sexo feminino, eu deixo a porta aberta. Ou então, se tiver alguém disponível, às vezes é eu, o pastor, ou eu, outra pessoa, nunca faço sozinho. Ou a porta fica aberta, ou qualquer outra coisa. Quero falar com a senhora. Ela falou, o marido dela, pastor quer falar comigo. Pastor? A igreja é lugar? Seguro. Ela foi e ele fechou a porta. E ele já foi, irmão. Vou ser claro para vocês aqui. Pode deixar isso lá. Ele já foi descendo o zíper da calça dele e agarrando a mulher. A mulher, pastor, o que é isso, pastor? O que é isso? Aí ele sabe que se ela gritar, todo mundo vai falar, não, pastor, eu conheço ele. É gente da mais alta qualidade. A senhora está levantando uma calúnia? Então ela foi agarrada dentro do gabinete. Enquanto ele ataca as mulheres casadas, o filho ataca as meninas da igreja. Está lá na rede social. Quem quiser depois, particular, eu vou dar o nome para vocês e o local que é. A cidade é Piauí, se não me falha a memória. Eu vou dar particular para você se você quiser. Sabe o que aconteceu? O líder dessa denominação protegeu esse elemento. Está todo, e filho e pai respondendo na polícia. Porque foi descoberto os crimes. Mas está sendo protegido pelo chefe da denominação, que é chefão também de uma máfia. Que é chefe de uma máfia. É um mafioso. Pode deixar isso também, por favor. Está dando para entender, irmãos? Eu quero que você entenda, quando você vem para a igreja, você sabe o que é a igreja. O que é a igreja?
A igreja não é isso que estão pintando por aí, não. A igreja, ela é pedra viva. Ela é do Deus vivo. Então Satanás está tentando fazer o quê? Destruir a igreja de dentro para fora. De dentro para fora. Porque ele fez uma tentativa, está registrado no capítulo 12 de Atos. Quem quiser abrir sua Bíblia lá no capítulo 12, Herodes, depois dos irmãos terem sido perseguidos, depois que Estevão foi apedrejado, por amor ao Evangelho, por amor à palavra, quando Estevão estava lá cheio do Espírito Santo, sendo interrogado no Sinédrio, olharam para ele e viram o rosto dele como o rosto de anjo. Mas a fúria daqueles homens era tão grande que levou ele para fora e apedrejou. Apedrejou. Vamos acabar com esse povo, vamos acabar. Aí vários sendo perseguidos, os apóstolos sendo presos. Aí o que Herodes, representando o Império Romano, fez? Pega Tiago, mas não é o Tiago da carta, não. Tem vários Tiagos na Bíblia. Esse Tiago é um primo de Jesus. Seu pai chamava Zebedeu. Ele era primo de Jesus. Zebedeu era parente lá da família de Maria, mãe de Jesus. Então ele era um primo de Jesus, esse Tiago. Então o que Herodes mandou fazer? Passa Tiago ao fio da espada. Cortaram a cabeça de Tiago. Sabe o que aconteceu? Os compatriotas gostaram disso. Quem eram os compatriotas? Os judeus. Você está dando para entender o que está acontecendo hoje na nossa nação? Uma pessoa vem, pisa na bandeira brasileira, que é o símbolo patriótico da nossa pátria, né? Da nossa nação. A pessoa vem, pisa e ninguém... Sabe por quê? Ali ela está mostrando que ela odeia a sua pátria. Mas se odeia, por que está aqui? Vai para onde você não tem ódio. Vai para Cuba. Vai para Venezuela. Vai para a China. Vai para a Coreia. Se não gosta do verde e amarelo, vai para a Coreia. Vai para outros lugares onde tem o martelo e a foice, que ali já tá sabendo que a cabeça será cortada. Então o que aconteceu? Os judeus gostou de ter cortado a cabeça de Tiago. Falou, poxa vida, eu achei que os judeus iam vir contra mim. Quer dizer, uma pessoa que está lá representando um império, está lá em outro país, representando o seu império, e ele corta a cabeça de um patriota, e os irmãos dele, judeus, ficam felizes. É a mesma coisa que alguém chegar aqui, olha, corte a cabeça do Daniel. Aí a cabeça do Daniel cai para lá, o corpinho pequenininho cai para o outro lado. Faz aquele barulhão. Se a tábua não tiver forte aqui, ele passa. Aí os irmãos falam, ó, que maravilha, aleluia, glória a Deus. Está dando para entender? Foi isso que os judeus fizeram. Falou, ó, Herodes, maravilha, você fez, ó, mas daqui, você é joia. Aí ele falou, opa, se o povo judeu gostou, pega agora, vamos pegar Pedro. Pegue Pedro. Pegaram Pedro, prenderam ele. Como era festa dos ázimos, era uma festa de pães sem fermento. Era uma festa que os judeus faziam. Fermento na Bíblia simboliza falsas doutrinas. Fermento, cuidado com os fermentos dos fariseus. As falsas doutrinas dos fariseus. Se protejam contra ela. Então eles tinham uma festa chamada Festa dos Pães Asmos. Quer dizer, sem fermento. Então ele falou assim, olha, como está na festa, vamos só prendê-lo,
depois do pães asmos vai ter a festa da Páscoa. Então, olha, prenda esse homem, porque depois da Páscoa nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com Tiago, vamos fazer com ele. Então, aí a ordem que o carcereiro recebeu: não deixe ele escapar. Não deixe ele escapar. Aí ele falou: como é que eu vou guardar esse homem? Porque eles prenderam os 12 apóstolos antes, e um anjo foi lá, abriu a cela, soltou todo mundo. E aí, quando eles foram pegá-los, vai lá atrás da cadeia lá, os 12 apóstolos lá, os 11, quer dizer, Judas já tinha ido para o seu caminho. Traz lá os apóstolos lá dentro, estão presos lá. Chegou lá, a porta da prisão estava fechada e não tinha nenhum apóstolo lá dentro. O anjo já tinha ido lá, soltado eles. Aí alguém falou: eles estão pregando em tal lugar. Aí falou: mas como é que eles saíram? Quem é que soltou? Quem é o traidor? Mas não foi nenhum traíra do império, foi o próprio anjo que foi lá e libertou os seus servos, os servos de Deus, as pedras vivas, os fiéis, os leais a Jesus Cristo e a Deus. Aleluia. Os apóstolos já tinham sido presos. Agora ele mata Tiago, agradou aos judeus, vamos prender Pedro. Aí o carcereiro falou assim: olha, tem que guardá-lo muito bem. Guardá-lo muito bem. Aí a Bíblia diz ali: ele foi guardado com 4 quarternos de soldados. 4 vezes 4, 16. Então ele acorrentou Pedro na mão esquerda, na mão direita, no pé direito, no pé esquerdo, e foi ligando a 2 quarternos de soldados de um lado, quer dizer, 8 soldados, e ligou em mais 8 soldados do lado direito, lado esquerdo e lado direito. Então tinha 4 quaternos. Vou dar até o versículo para você aí. Está aqui, versículo 4. Versículo 4, capítulo 12 de Atos. Ele foi guardado porque se ele escapasse, o carcereiro ia pagar com a vida. Então pôs 8 soldados de um lado, um ligado no outro com corrente. Então, e foi ligando. Então Pedro, ele já viu quando você está deitado, que você cansa de ficar de um lado, vira para o outro, procura ajeitar o seu corpo na cama que melhor você adapta, você vira de um lado, vira da outra, às vezes puxa a coberta da dona também, ela fica: você me descobriu, você puxa a coberta, você vai enrolando, quando você acorda de manhã, a coberta está só em você e a dona lá, ou o dono está lá descoberto, você está procurando. Pedro não tinha essa possibilidade de se virar, porque se ele vira, tem uma corrente prendendo o seu braço, tem uma corrente prendendo o seu pé, e essa corrente vai no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º soldado. Então ele teve que dormir de barriga para cima, e ele ficar desde a festa dos asmos até depois da Páscoa naquela situação. Preste atenção agora. Tem um mais aqui. Preste atenção nisso aqui. Pedro, pois, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas esse mas tem uma diferença. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, ininterrupta, sem intervalo, sem interrupção.
Deu para entender? Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Isso não vai ficar assim. Irmão, vigília na nossa casa lá. Nós vamos orar por Pedro. Mataram o Tiago e agora vão matar Pedro. Então nós não vamos deixar não. Vamos fazer uma oposição. O que aconteceu? Os irmãos, sem interrupção. Você sabe como é que eram as nossas vigílias antigamente? Eu fui em muitas vigílias. Nós começávamos 11 horas da noite, orávamos até 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. De 11 horas às 4 da manhã. Aí você fala, mas onde você arrumava tanto assunto para falar com Deus? Irmão, assunto aqui não falta. 4 horas parava e tinha um lanche até 5. Parava todo mundo, usava o sanitário, tomava o lanche e 5 horas, joelho no chão outra vez. A segunda parte era derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo. Aí você só escutava língua de fogo para todo lado. O irmão lá, glória a Deus, e falando em línguas estranhas. O pastor cheio do Espírito Santo, falando em língua estranha. Todo mundo cheio do Espírito Santo. Até às 6 horas da manhã. 1 hora de batismo do Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo. Avivamento do Espírito Santo. A manifestação da glória do Espírito Santo. 6 horas. Encerrava a vigília. Irmão, quando chegava no culto à noite, era começar a cantar, o fogo já começava a se espalhar. Está dando para entender? Por que a coisa funcionava? Vamos às vigílias de hoje? Primeira coisa, quem é que vai estar lá cantando? A banda tal. Aí a banda vai até 3 horas da manhã. Depois que a banda tocou, aí tem um lanche, aí vem a segunda banda. Aí a banda também toca, a outra banda toca, aí quando chega no final, vamos orar, irmão, agradecer a Deus por essa vigília. Que vigília? Que vigília? Que vigília que teve? Que vigília? Aí todo mundo, tive na vigília. Até parece que teve, né? Está dando para você entender, irmãos, por que Satanás está tentando implodir a igreja de dentro para fora? Porque de fora para dentro, quando ele foi fazer isto, às vezes fala assim, por que Deus deixou Tiago? São mistérios de Deus, que Deus permite. Deus permite certas coisas acontecer com algum fiel seu, algum leal seu. Mas aquilo não intimida o restante. Sabe por quê? Porque o restante, o poder do Espírito Santo está só ungindo, só fortalecendo. Então não tem medo. Ele não fica coado. Pedro era guardado, mas a igreja fazia oração contínua, sem intervalo, sem interrupção, sem lanche, sem nada. Vamos orar até que Deus nos responda. Aí Pedro está lá. De repente parece que ele está sonhando. Um clarão na prisão. Clareou tudo naquela madrugada. Clareou tudo. Aí ele percebe que no meio daquele clarão, imagine um clarão muito forte, e no meio daquele clarão vem um ser angelical, que vai direto em Pedro. Aí parece que ele está sonhando. Aí toca nele. Levanta.
Aí ele olha, aí as chapas de ferro com o cadeado, ela simplesmente faz assim, ó, e solta a mão dele. A chapa de ferro com correntes e cadeado no pé direito, tá, e fica lá no chão. Do lado esquerdo, a mesma coisa, da mão e do pé. E ele então pode agora mexer os braços. Aí, aquele ser fala com ele, dá o sinal, levanta, levanta. Não esquece a sua sandália, não esquece as suas coisas. Oh Deus, não esqueça, não deixa para trás o que é seu. Levanta. Aí até aquela hora parecia que estava sonhando. Me segue. Aí, a prisão tinha 2 ou 3 portões de ferro enormes, pesados, que tinha que ter 2, 3 homens para abrir. Aí o anjo na frente, aquele clarão continuava, ele não conseguia ver, ele só via o perfil que chama, a silhueta, né? A silhueta do ser andando na frente dele, e o clarão tomando conta de tudo aquilo, e aquele ser, segue-me. E quando chega na frente do primeiro portão, ele automaticamente ele faz isso, ele abre, como se fosse um controle remoto, ele abre. Aí ele passa. Agora tem um portão maior ainda e mais pesado, é o portão que dá para a rua, e o portão que dá para a rua ele abre, ele escancara. Aleluia. Aí ele sai para a rua, mas os guardas continuam dormindo. Aleluia! Quando a igreja ora, Deus trabalha em silêncio. Deus trabalha tirando cadeados, quebrando correntes, abrindo portões, abrindo celas, quebrando barreiras, abrindo caminho. Aleluia! 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 Quando Pedro está na rua, aquele ser vai levitando, e junto com ele a luz vai embora e some. Aí Pedro, olha, realmente, puxa vida, eu pensei que eu estava sonhando, eu estou livre. Para onde ele vai? Onde está acontecendo a vigília? Onde está acontecendo a oração ininterrupta? Ele falou, vou lá para casa daquela irmã lá, para saber como é que eles estão, vou para lá, vou me esconder lá. Aí ele vai para casa da irmã, chega lá, ele está escutando naquele clamor, talvez ele tenha até escutado, Deus, envia o teu anjo na cela, e solte o teu servo, aleluia, glória a Deus. O outro irmão, Deus, nós estamos aqui, Senhor, envia o teu anjo na cela. E o outro irmão, a mesma coisa, e o grupo que está lá, está num clamor ininterrupto. Aí ele está lá batendo, mas ninguém escuta porque está todo mundo orando. Aí mais uma menininha que estava lá, geralmente as crianças ficam assim, acompanhando o papai e a mamãe, ela se cansa um pouquinho, se levanta e começa, aí ela escuta alguém bater no portão, aí ela vai lá e olha pela grade do portão, oh meu Deus, é Pedro. Aí chega lá, gente, para, Pedro está lá fora. Que Pedro o quê, minha filha? É o anjo dele. Eles estavam orando, mas eles não estavam nem acreditando que estava acontecendo. É o anjo dele. Não, mas é ele que está lá. Aí eles param a oração, chega lá, o Pedrão está lá no portão. Pedro entra. Irmãos, olha, eu estava lá. Deus enviou o seu anjo e abriu, me soltou e abriu a cela. Eu estou aqui. Aleluia. Quando a igreja ora, Deus movimenta os céus. Deus movimenta os céus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo.
porque quando a igreja ora, o céu se movimenta. E Deus faz em silêncio, Deus trabalha em silêncio, que nem os guardas acordaram, e o seu servo foi tirado tudo em silêncio. Eu imagino o que aconteceu naquela vigília, depois que Pedro chega. Mas a igreja orava continuamente. Pastor, meu casamento está sendo destruído, mas eu não estou orando pelo meu marido, então não vai acontecer nada. Pastor, meu filho está tomando decisões longe do pai e da mãe, mas eu não estou orando por ele, então não vai acontecer nada. Minha vida está uma bagunça, mas eu também não estou orando pela minha família ou pela minha vida, então não vai acontecer nada. Mas se tiver acontecendo alguma coisa, mas eu estou orando, então você pode crer que Deus vai mexer céu, Deus vai mexer com a terra, Deus vai mexer com seus anjos, porque você é uma pedra viva, você é o templo do Espírito Santo, e Deus vai mover céu e terra para te abençoar, para te livrar o seu filho, livrar sua filha, livrar o seu casamento, livrar a sua casa, livrar tudo que é seu. Está acontecendo, mas eu estou em oração. Então pode esperar resultado. Pode esperar resultado. Aleluia. 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 Glória a Deus. Já estou indo para os finalmente. Glória a Deus. Aleluia. A igreja sempre se reunia em orações coletivas e prolongadas. Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 2, verso 42. E Jesus, lá em Mateus 21, 13, Jesus disse assim: a minha casa não será casa de humor. A minha casa não será casa de barraquinhas. A minha casa não será casa de baile. A minha casa não será casa de trevas. A minha casa será chamada casa de oração. Deu para entender? Então quem ora faz parte dessa casa. Porque a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a transformaste em covil de salteadores. Por isso que não tem resultado. Então lá dentro tem pastor, preste atenção nisso agora que eu vou falar. Tem pastor que ensina os membros da igreja a entrar em pirâmide financeira. O pastor sabe que pirâmide financeira só ganha os primeiros. Irmãos, eu já fui chamado muitas vezes no meio da cúpula para fazer parte de pirâmides financeiras. Ah, você deposita tal e daqui a pouco, se você deposita $1.000, daqui a pouco você está com 5.000 na sua conta. Eu vi pessoas falar assim: olha, eu depositei $1.000 e já estou com 1.500 e pouco. E eu cá com meus botões. Daqui a pouco está todo mundo murcho. Isso é pirâmide financeira, está cheia aí na internet para você entrar. E tem pastores que colocam os seus membros para entrar na pirâmide financeira. Porque vou dar um exemplo aqui. Se 100 pessoas entrarem numa pirâmide financeira,
aí você vai depositar X, aí você vai ganhar mais 10 da sua família, cada um aqui vai colocar 10 da sua família. Para onde vai o percentual desses 10 da sua família? Vai para a conta do pastor. Na sua conta? Aí você vai ter que, aquele 10 que você arrumou, cada um deles vai ter que arrumar mais 10. Vai prestando bem atenção. Então o primeiro, quem lançou primeiro? O pastor. Então ele multiplica cada um aqui por 10. E depois multiplica aqueles 10 que você arrumou para mais 10. E aqueles outros 10 para mais 10. Olha como é que vai engordando. Aí o pastor fala, gente, eu coloquei $1.000, já estou com 10.000. Mas por quê? Os irmãos estão trabalhando para ele. Aí chegar lá na frente, o irmão que depositou $1.000, até o que ele tinha foi tirado. Pastor, eu não ganhei nada. Mas você não trabalhou, você não trabalhou. É pirâmide financeira. Toma cuidado com isso da igreja. Toma cuidado com isso. O pastor sabe que ele está enganando o povo. Ele não é trouxa não, ele sabe que ele está enganando. Aquilo ali é um vampiro. É um vampiro disfarçado de... Ele deve ter colocado lá nas duas presas alguma coisa assim para não aparecer as presinhas dele. Mas quando ele irrita lá as duas presas lá, eu vou sugar o seu sangue, vou arrancar o seu sangue. Dá licença, irmão. Se a chapa começa a esquentar, a gente tem que tirar o paletó. Quem está entendendo, diga amém. Minha casa será chamada casa de oração. Oh Senhor, bendito é o nome do Senhor. Já estou indo para os finalmente, irmão. A igreja antigamente era conhecida como os do caminho, depois cristãos, conhecida como Pedra Viva, como Templo do Espírito Santo. Hoje a igreja está sendo conhecida pelos seus escândalos. Quantos pastores que estão sendo presos? E tem que ter preso, tem que ter prisão mesmo. Prende mesmo. Pilantra tem que prender mesmo. Estuprador tem que prender mesmo. Pedófilo tem que prender mesmo. E se possível, castrá-lo quimicamente. Amém. Não se iluda. Eu estou passando isso para você, porque mesmo que você amanhã fale assim, eu não vou ficar com o pastor Daniel não, porque ele fala umas coisas lá, não tem problema, irmão. Não tem problema. Não tem nenhum problema. O meu dever, a minha responsabilidade é não deixar você decepcionar com a igreja do Senhor. Agora, com a igreja dos homens, você vai ficar decepcionado. Porque Deus não deixa a gente decepcionado não, mas os homens deixam. E está cheio por aí. Cheio. Hoje tem um monte de pastores gemendo. Sabe por quê? Porque eles são obrigados a falar bem dos seus candidatos em cima do púlpito, de quem não fez nada, só sugou os recursos públicos, não fizeram nada, só aparece na igreja de 4 em 4 anos, aí posta uma foto lá do lado de uma ambulância, e aquela foto já está tão velha, que eles atualizam ela de 4 em 4 anos, e fotografam do lado da ambulância. Olha aqui, estou mandando uma ambulância lá para o distrito tal, para o município tal. Aquela ambulância, só ela já correu não sei quantos municípios. Aí o pastor tem que falar bem daquela pessoa, falar bem, aí ele vai falar bem, olha, vota no nosso candidato, porque ele faz o que deve e o que não deve. Aí os irmãos falam assim, ele fala assim, irmãos, vota nele, depois todo mundo vai embora,
vota nele, porque se não votar nele, a minha cabeça vai rolar. Vocês querem que eu saia daqui? O pessoal, não, então vota nele. Aí vão ficar tudo de novo, mais 4 anos lá, só mamando nas tetas dos nossos impostos. Todo ano faz isso aí. Quiser deixar, meu filho, pode deixar. Papai ainda vai durar mais um pouquinho. Está dando para você entender, irmão? Deus não deixa a gente decepcionado. Mas quando a igreja está na mão do homem, o homem decepciona. E eu já encerro com Abacuque 3:2. Mas lembrando que Paulo falava com Timóteo, esse deve ser o procedimento seu na igreja, na casa de Deus. Seja um verdadeiro apóstolo, seja um verdadeiro profeta, seja um verdadeiro evangelista, seja um verdadeiro pastor, seja um verdadeiro mestre, seja um verdadeiro evangelista, fiel e leal a Deus e com Jesus Cristo. Abacuque capítulo 2, eu já encerro aqui. Abacuque capítulo 3:2. Está assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Não é tive medo, tive respeito. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o clamor de Abacuque. Ouvi a tua palavra e temi. Aviva. Traz vida para a igreja. Traz vida para a tua obra que está morrendo. Está morrendo. Já tem 16 milhões que abandonaram. Aviva, Senhor, para que esses 16 milhões possam voltar a congregar. E os que ficaram serem fortalecidos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Aleluia! Aviva, Senhor. Encha-me de vida. Encha-me de vida. É o que vai acontecer agora. Por favor, fiquemos em pé. Por favor, fiquemos em pé. Pastores, eu sei que está muito difícil. Nós vamos ver, porque hoje, o que está acontecendo hoje? Hoje você tem que estar num lugar bem afastado para você passar uma noite orando. Geralmente hoje é muito difícil ter um lugar onde não tem uma casa por perto. Muito difícil. Às vezes a gente tem que tolerar, né, certas coisas, mas quando se trata de igreja, de oração, as pessoas não têm muita tolerância. A tolerância é 0. Então, meu sonho é a gente passar uma noite orando com a igreja. Se os irmãos estiverem dispostos, nós vamos arrumar um lugar afastado e nós vamos passar a noite orando, buscando ao Senhor. Amém? Vamos ver se a gente acha um lugar que não tenha casa por perto, para nós podermos passar uma noite em oração, buscando ao nosso Deus. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos agora aproveitar esses minutinhos finais para falar: Senhor, me aviva a minha vida. O Espírito Santo vai encher você. O Espírito Santo vai encher a nós, pastores. O Espírito Santo vai encher você, diácono. O Espírito Santo vai encher você, pastor. Vai encher você, irmã. Vai encher você, irmão. Vai encher você, jovem. Você será cheio do Espírito Santo. As crianças vão ser cheias do Espírito Santo. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Fala: Senhor, aviva a minha vida.
Aviva, Espírito Santo, a minha vida. E junto com os pastores nós vamos orar no meio do povo, nós vamos orar no meio, junto com os irmãos.